Muito bem, tá aí o Roger Machado falando. Esse aí é o primeiro gol, né? Boa jogada do Wendel. Não, não é o primeiro gol, não. Ah, não é o primeiro gol. Primeira escapada. Primeira escapada dele. Depois sai o gol. Jogada dele também. O São Paulo faz 1-0, depois faz 2-1. E aí tem aquela paçocada no final do jogo. Era para ser 3 pontos. Foi um só, Arnaldo. Depende do ponto de vista, né? Era para ser 3 pontos até estar 11 contra 11, né? Na prática. Acho que o São Paulo fez um bom jogo. Criou várias chances. Até passar o primeiro gol aí foram várias chances. Teve chance de fazer o segundo. Depois perdeu o controle do jogo. O Bahia empatou. Ai, Arthur. Aí, na próxima Desculpa, Arnaldo, o cara não pode fazer essa pirueta carpada aí, cair deitado. Nossa. Do jeito que tá o do São jeito Paulo. São Paulo, né? Ele Vai lá, comemora desculpa. o gol. Comemora o gol assim, né? Aliás, ele, né, de fato, foi um dos destaques do time, né? Ele vem jogando bem, viabilizou o novo sistema do Roger, que já não é o mesmo dos 2 pontas, né? No segundo tempo foi, mas no primeiro tempo ele começa com o Cauli, que vem jogando bem e que é um meia jogando pela ponta. E o São Paulo, normalmente já, e também na época do Crespo não era muito diferente, é um time que você analisa até as trocas e depois das trocas. Quando começam as trocas, você torce para acabar o jogo, porque o nível normalmente cai, o banco não acompanha, fisicamente tem um grande problema. E nesse jogo aconteceu ainda o agravante de você não ter mais trocas depois de 2 lesionados, né? E aí, essa é a bola, logo no início do segundo tempo, que o Roger cita que o Arthur poderia ter feito cara a cara o 2-0. Levando em consideração que o Bahia é um adversário direto do São Paulo, do jeito que estava o jogo, com 2 a menos, empatar com o Bahia não é uma tragédia, mas empatar com o Bahia na última bola, com falha do goleiro, é uma tragédia, né? Por isso essa sensação, né? Quando na verdade, para quem não assistiu, a lesão do Lucas é chocante. Depois a gente dá o boletim dele, ele já fez a cirurgia hoje pela manhã. Mas, olha lá, 2 contra 1, o Cédric, o São Paulo poderia ter tomado 2-1, né? Porque ele já estava a essa altura aí com jogadores a menos, né? Tomou bola no travessão, tomou de tudo, né? O Alan Franco é quem se machuca primeiro, sem ter... Aí o Caleri vai fazer a jogada por 2-1, você vê como é que o Bahia estava em cima do São Paulo. O Alan Franco, um zagueiro sem condição de jogo, ele fala, o Roger, ele é colocado mais longe da zaga, né? Porque ele não tinha mais condição de perseguir. Então ele joga meio na segunda linha. Linha de impedimento, tem que tomar cuidado. Pois é. Você joga lá pra frente, né? E aí, pouco depois da lesão do Alan Franco, tem a lesão. Essa aí é do Lucas, né? Que ele estoura o tendão de Aquiles sozinho. E aí o São Paulo vai para 9, né? Na prática. E não faz até um jogo ruim com 9. Aí que tá, né? A gente estava até comparando, estava conversando hoje de manhã, dependendo do árbitro, o São Paulo teria vencido o jogo. Mas esse árbitro é bom, o Lacerda, ele quer jogo. E ele não foi econômico para acréscimo mesmo para um jogo em que o mandante estava vencendo. Por exemplo, o Klaus, Palmeiras e Santos, quantos minutos de acréscimo ele deu? 3 minutos, depois 5, né? O cara atendido lá na ambulância, não sei quanto, tal, não sei o que lá. 5 minutos só na ambulância. O Lacerda deu 7 mais 2, deu 9. 9 minutos. E não teve cera do Rafael, não. O que o Caleri ganhou de tempo lá foi chutando bola contra o adversário e escanteio. Então, além do jogo tempo normal, eram mais 9, né? Então você jogou com 9 jogadores uns 20 minutos, né? Nessa condição. E aí, no final, o mais frustrante é que estava segurando bem com 9 até o Rafael falhar na última bola e o Bahia empatar. Então aí você acaba o jogo, tá lá, parece um pelotão voltando da guerra, né? O Lucas Ramon tá machucado, o Alan Franco machucado, o Lucas estourado, e veio só um ponto. Mas não foi um ponto desprezível. Porque o que o Roger tá falando? Lá na frente para comemorar, porque se você perde o jogo, o Bahia te ultrapassa e você cai lá para... Você despenca. O empate te mantém no G4. Você fez um e não deixou o Bahia fazer Exato. Né? E quando você enfrenta o adversário, é que nem contra o O'Higgins na próxima quinta-feira.
é bom o empate. Contra o Corinthians, é bom o empate. Contra o Juventude, é bom o empate. Contra o Fluminense, é bom o empate. Então, ontem, o São Paulo jogou para 3 pontos. O que daria uma folga na tabela, um respiro. Não teve. Agora ele vai ter que buscar pontos nesses 4 jogos fora. E o São Paulo é um time que não joga em casa. Olha lá, isso é Bragança Paulista, não é Morumbi, não. E vai jogar com 4 visitas agora, né? E assim, sem querer ser profeta, a probabilidade do São Paulo ganhar esse jogo ontem no Morumbi era muito maior que em Bragança, mesmo com essas circunstâncias, com 9 jogadores, né? Então tem todas essas questões para analisar também o trabalho do treinador. Está acontecendo tanta coisa no São Paulo, tanta coisa, tanta briga política, tanta lesão para não sei o quê. Joga fora de casa, que o Roger está ficando lá um pouco mais... Os caras estão esquecendo do Roger um pouco. Porque, além de tudo, o time tem tido bons momentos, né? Fazer o quê, né? Tendo bons momentos. Fazer o quê? Talvez tenha gente que não quisesse bons momentos, mas tem tido bons momentos. Essa situação, ela de trocas e queda, deve se agravar nas próximas rodadas. O Lucas já não joga mais. Ele tem os 2 zagueiros destros machucados, o Toló e o Alan Franco. E aí ele vai tendo que fazer pirotecnia, né? Vamos ver como é que vai ser a semana, porque o jogo do São Paulo na Sul-Americana e não na Libertadores, o Corinthians joga pela Libertadores na quarta, São Paulo pela Sul-Americana na quinta. E aí tem o clássico no domingo, na casa do Corinthians. Eu imagino que ele vai tentar arriscar de novo, como ele arriscou em Bogotá, uma formação alternativa para tentar empatar contra o O'Higgins, que é um resultado que seria bom nessa circunstância. E antes que o torcedor de São Paulo aí tire a cueca pelo cabelo, né, como diria o Massini, pela cabeça, quando o Arnaldo fala 4 empates são bons, é só olhar as circunstâncias. Você vai pontuar em Itaquera, onde o São Paulo tem muita dificuldade, vai pontuar no Maracanã contra o Fluminense e vai se classificar nas 2 Copas. Tá ruim? Seria ruim? Pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo lá o Fluminense com possibilidade de vitória, porque o Fluminense tá indo com uma crise danada. É que até lá vai ter bastante coisa. Mas são 4 visitas, né, Massa? Ok. Vai que o Fluminense ressurge na Libertadores. Caxias, Fluminense. Vai que o Fluminense ressurge na Libertadores e fica grandão de novo. Vai que não. Essa aqui é a possibilidade, entendeu? Agora, tudo isso é muito bonito. Cara, agora é o seguinte, seria legal me permite dizer o seguinte... Querido âncora, diga. O São Paulo melhorou com o Roger. Não fala isso que vai ser cancelado. Dane-se. Vai ser cancelado por parte da torcida do São Paulo, que já está reclamando aqui. Pode cancelar. Falando, tem 40% de aproveitamento, vocês estão achando que tá bom. São Paulo... Aqui, ó, é o Reinaldo. São Paulo tem 46% de aproveitamento no Brasileiro com o Roger Machado, mas pro Arnaldo e Tironi tá melhorando. E tudo sob controle. Pro Massa também, tá melhorando. Melhorou com o Roger. O melhor jogador do São Paulo foi um jogador que o Roger trouxe. O Arthur. Certo? Nessas circunstâncias... Como diria o poeta, fecha os olhos para não ver passar o tempo. Então fecha os olhos aí, pensa o seguinte, quem investiu mais hoje? Esse critério do investimento só vale para Flamengo e Palmeiras? Com relação ao Bahia. Sim, Bahia investiu mais. Qual é o elenco mais equilibrado entre São Paulo e Bahia? Qual é o trabalho mais consolidado? É o do Rogério. Mais longevo, né? Mais consolidado, é isso, tá? Bora. Quem é que tem mais investimento no futebol? Quem é que tem mais paz política para trabalhar? É o Roger ou é o Rogério? É o Rogério. Não é o treinador que toma um segundo gol desse aí depois de ter empatado o jogo, que tem 3 contra 2 na tua própria área. Entendeu? Então eu não sei o que o torcedor do São Paulo quer, cara. Ele quer o quê? O milagre? O que ele quer? Eu não entendo. Tá? Vocês querem meter o pau no Roger, metam, vocês têm liberdade para fazer isso. O São Paulo melhorou com o Roger, cara. Agora, o Rafael toma um frango. O Lucas entra, se machuca. O Toló é um jogador... Galera perde pênalti. O Dória. São contratações, cara, que a gente sabia. Nós falamos aqui, o Arnaldo falou principalmente. São contratações que não duram. Os caras não conseguem jogar 4, 5 jogos seguidos. Eles não aguentam. Entendeu? E ontem o Miller... deu um depoimento forte, cara. Quando ele fala que ele parou de jogar lá em Patinga, e ele me contou a história da contusão dele, o Miller nunca fez cirurgia de nada. Sim. Nem joelho, quadril, nada.
Mas ele parou porque ele teve uma contratura na perna esquerda e estava jogando em Ipatinga já. Ficou um tempão, recuperou, voltou. No primeiro jogo ele estourou a panturrilha direita. Aí ele parou. Falou, cara, o corpo não reage mais. Entendeu? A não ser que você mude de posição. Você vai jogar de líbero. Vai jogar lá atrás. Atrás dos dois zagueiros. Porque ele muda de posição. Aí você corre 5 metros pra cá, 5 metros pra lá. Entendeu? Então, o vício está na montagem do elenco. Que é o elenco do São Paulo é montado desse jeito. Ou ele tem muito menino, física, e aí ele vai esfolando quem ele tem. Esfola Luciano, esfola Caleri, né? Eu só, para não passar pano geral pro Roger, certamente alguém está dizendo isso, ou alguém vai dizer, você queria ele no Palmeiras? Não, não queria. Eu acho o Abel melhor treinador que o Roger. Só estou posicionando a situação, né? Cara, eu acho que o único pecado dele foi ter tirado o Cauli, cara. O Cauli estava muito... O Cauli estava indo muito bem no jogo. Os melhores jogos dele. Entendeu? Então, assim, o Lucas, a entrada dele também é algo esperado. Né? Para ele poder voltar, pegar ritmo, jogar, entendeu? Agora, o Cauli não poderia, na minha visão, ter saído. Depois machuca o Alain. Depois teu goleiro toma um frango. Negócio ridículo isso aí, cara. Ele tá com a bola na mão. É só dar o tapinha pra cima, pra fora. É um negócio ridículo o gol que o Rafael tomou. Aquele famoso, eu não quero dar o escanteio na bola. Mas aí você tá... O jogador muitas vezes tem esse instinto, eu fico em pasmo, mas foi exatamente o que aconteceu, né? Seria mais uma bola parada pro Bahia sem... Foi um erro técnico. Ele quis evitar o escanteio. Então, ele quis, ao tentar evitar o escanteio. O goleiro não pode... É uma falha, é um erro técnico. Pelo amor de Deus, o goleiro não pode jamais pensar no próximo lance. Se ele pensar no próximo lance, ele erra. Cara, quantos gols nós vimos o goleiro tomar, que a bola vem pra ele e ele já tá olhando pra quem ele vai lançar e a bola passa embaixo do cara. Esse não é o pode, cara. Dentro das minhas 4 definições, indefensável, defensável, falha e frango, pra mim é uma falha. Eu tô na terceira minha. Frango. Porque isso é um erro técnico. Ele tá caindo, ele erra o tempo de pular. A hora que ele tá percebendo, ele tá caindo. Ele só tinha uma solução. É pôr o tapinha pra fora. Ele tentou meio que segurar, só que ele tá caindo, ele errou tecnicamente. E ele acaba falhando. Só 2 ponderações. A primeira, teve torcedor falando, mas o Roger deveria ter guardado uma substituição. Deixa eu falar, gente. Explica Todo treinador, ele deixa uma, mas quando dá 35, tá tudo bem você fazer a última. Porque é muito raro que aconteça de alguém se machucar faltando 5 minutos, 8 minutos. Seria errado da parte dele trocar 5 no intervalo. Aí temos um problema. Ele vai deixar 45 minutos com margem para ter problema. Alguma coisa. Mas faltando 5, 10 é bem normal que um treinador faça isso, versão gente. Extra, as pessoas não se esqueceram que ele já tinha feito 2 pausas. Então, na terceira pausa, ele tinha que trocar 3, senão ele... Isso, ele perde. Então, ele não tinha... Não é que assim, eu vou trocar só 2 agora e vou deixar isso, ele tinha mais um ato de troca. Ele reagiu no jogo, o São Paulo fez o segundo gol. Isso. Entendeu? Tava sustentando o resultado. O Enzo entrou bem, o Luan entrou bem e o Ferreirinha entrou bem. Ele tá recuperando o Luan. O Ferreirinha, que a torcida odiava, tá aí, fez o segundo gol, certo? O Cauli tá aos poucos na mão dele jogando bem. O Arthur chegou pela mão dele e tem sido o melhor jogador. E também tem outra coisa, olha o chute que o jogador do Bahia acerta. Também eu vou contar, hein? Um negócio o jogador louco do Bahia, que é um monstro, né? O Juba jogaria no São Paulo. O Jean Lucas jogaria no São Paulo. O Eric jogaria no São Paulo. O Everton Ribeiro jogaria no São Paulo. O Mingo jogaria no São Paulo. Então é isso. E são jogadores, fora o Everton Ribeiro, numa fase da plenitude da carreira. Né? Então é uma diferença de energia grande. E acho que o São Paulo está fazendo o possível. Sinceramente, com esse elenco aí é o possível. E só para pegar uma coisa que você estava ontem no Mesa Redonda com o Miller, e o Miller falou sobre o Lucas, sobre a grande possibilidade do Lucas parar a carreira depois. Para que não está dando. O Miller fez esse apelo até, né?
O Miller deveria, a palestra do Miller não deveria ser, a palestra do Miller para todo atleta de futebol deveria ser como eu me reinventei como jogador. Por que eu parei aos 50 lá no Ipatinga? Como eu estendi a minha carreira? Porque o Miller não está parando com 30 e poucos. Não, o Miller jogou em 500 times depois e jogou bem em 499. Ele falou disso. No Palmeiras ele era outro jogador. Ele era um jogador... Não, desde a volta ao futebol brasileiro, desde 91, quando ele volta da Itália para o São Paulo. O que acontece? Ele era um jogador, não como o Lucas, mas com alguma característica. Veloz. Forte, arranque. Definidor. Driblador. Não tanto. Mas um jogador de velocidade e definição. Lá na Itália, no inverno, ele rompe o músculo do chute. Totalmente. Ele nunca mais chutou com o peito do pé na carreira. Para não abrir de novo. Então ele usava... Aí mais, ele passou a não ser mais um velocista. Passou a ser um jogador que gostava de jogar de costas, coisa que ele nunca fez. Ele desenvolveu, passando pelo Tele, pelo Luxemburgo, claro, ótimos técnicos, essa capacidade que a gente vê que o Lucas não conseguiu fazer. O Neymar não conseguiu fazer. É isso. Que é você usar o seu talento para ficar o menos possível com a bola. Essa é a... E o Neymar e o Lucas nunca entenderam isso. Eu não esqueço uma entrevista do Lucas com o André Hernan, que o André Hernan pergunta e cita o Miller. E o Lucas, eu tenho muita lenha para queimar ainda com esse meu estilo, esse é meu estilo de jogar. Como se fosse impossível mudar, pelo contrário. Quanto menos o jogador talentoso toca na bola, às vezes é melhor. Ele tocar o Cristiano quase não pega na bola. Outra vez na bola. Quando o cara chega para dar uma jantada, a bola já não está mais comigo. É isso. E essa é uma situação. Então as lesões do Lucas, lamentavelmente, quase todas são quando ele está progredindo com a bola, correndo com a bola. E essa é mais uma sozinho. O árbitro nem percebeu. Não é que o Lucas estava pedindo falta, ele estourou o tendão, ele não conseguia mais. Né? E aí ele agora fez a operação, o São Paulo já informou hoje da cirurgia. É uma lesão grave, né? Que não deve ter cicatrização para a volta da prática do futebol nesse ano, nessa temporada, muito pouco provável. E aí acaba o contrato dele com o São Paulo, no final desse ano. O que ele vai fazer? Já era difícil ele ficar se ele tivesse inteiro, pelo custo, pela situação. E aí, resta saber o que ele também vai querer fazer da carreira dele, porque ele é um jogador que se dedica muito à recuperação, não é um jogador que, quer saber? Não, pelo contrário. Mas, de novo, ele está fora da temporada. O São Paulo teve, do ano passado para cá, as suas grandes estrelas sem poder entrar em campo, né? O Oscar e o Lucas, cada um por seus motivos, eles não jogaram. Né? Três ponderações rápidas. Primeiro, o Rafael estava fazendo um bom jogo, tá? Um bom jogo até a falha que ele teve. A outra coisa, o Rui Costa apanhou pra caramba, mas essa do Arthur, faltando 10 segundos para acabar a janela, foi muito boa dele, do Roger, enfim. Foi uma baita sacada, percebeu o Botafogo daquele jeito tal, e era um cara de velocidade que está fazendo diferença, então só para ser justo também com o Rui Costa. E a outra é que dependendo... A janela do São Paulo dele é boa. O Cauli, é o Arthur, é o Ramon, é o Danielzinho. Não há janela ruim. E outra coisa, dependendo da recuperação, o São Paulo vai ter que renovar com o Lucas, hein? Lembrando que você tem que cuidar do cara até ele ficar apto a voltar. Sim, claro. Talvez tenha que renovar por 3 meses, que é o mínimo, né? Você não pode renovar por 1, por 2. O mínimo de 3 a lei manda. Chegando em novembro, dezembro, não tô bem. Se ele não estiver bem, você tem que renovar com ele. 6 meses dá pra ele recuperar, cara. 6 meses, então, mas bom tempo. Tá, mas aí tá no comunicado do São Paulo sobre a contusão do Lucas. O meio atacante Lucas passou por uma cirurgia na manhã da segunda-feira no Hospital Albert Einstein para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem sucedido, é o mesmo médico que tratou das outras todas as contusões que ele teve, daquela do joelho do ano passado e tal. Foi bem sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nessa terça-feira, permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação até iniciar a fisioterapia no clube. Lucas sofreu a lesão durante a partida contra o Bahia e tal.
pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a cara. Não fala sobre previsão e tal, mas é uma discussão que é inevitável. O que fazer? Né? E ali o mais importante, ruptura completa. Sim. Completa. Porque existem algumas rupturas que é um pedaço do... Essa foi completa, por isso a gravidade da lesão. O que fazer? Essa é a pergunta. Eu sei que ele está machucado, ninguém vai falar assim, Lucas, valeu, vai embora para casa, que a gente não quer mais você, agora que o cara está convalescente, mas... Cara, depois da experiência que eu estou vivendo com o Paulinho, dezembro, muito obrigado, boa noite, boa tarde. Então, e até... Desde que ele esteja apto. sim, tem que cuidar do cara até o cara estar legal. Isso é o aproveitamento do cara. Tem que cuidar dele, cara. E ó, quem está falando aqui é um cara que é fã do Lucas, eu acho o Lucas um excelente jogador. O último título relevante que o São Paulo ganhou foi muito graças a ele. É São Paulino, se dedica e tal, mas ao que parece ele não está conseguindo. Ele volta no jogo, volta no jogo, quebra a costela, volta antes, consegui, tô aqui batalhando, volta, fica 5 minutos e arrebenta outra coisa do corpo, talvez não esteja dando mais para ele. E ele sempre foi um cara super dedicado, super atleta, não estamos falando de um baladeiro que nunca esteve aí pro corpo. Mas acontece, o cara tá chegando no fim da carreira. É o pé direito que escorrega um pouco. E arrebenta. Lembrando que se fosse no sintético, o muro estaria caindo no dono do estádio, né? O Bragança tem gramado natural, tá, gente? Sim. Porque estaria bom, né? Estaria uma brigaiada certamente aí contra o detentor. Parece bom o gramado, né? Não, parece bom, é bom gramado. O estádio foi remodelado, né? Então a questão é, o que fazer? Né? O São Paulo precisa pensar nisso. Se ele vai entrar num acordo, como foi com o São Paulo precisa cuidar do atleta até ele estar claro que sim. E não permanecer renovar. com ele. O São Paulo, É simples. O São Paulo, de novo, vamos começar. Começou lá a temporada passada, Oscar, Lucas, Calleri e Luciano. Em 2026 eles estão mais velhos. Calleri e Luciano, sobretudo Luciano, jogam partidas seguidas. Então, assim, você tem que, dos 4, você tem que ficar com 2 no máximo, é Calleri e Luciano. Aliás, renovou. O São Paulo né? é Calleri e Luciano. Renovaram, né? Nunca foi Lucas e Oscar. Né? Então não tem... E tem mais, né, cara? Tem Dória, tem Tolói. Danielzinho. Então, mas peraí, calma. Mas o Danielzinho, ele tá entregando, né? Médio. Então, pra dezembro... caiu, né? Mas pra dezembro, o cara jogou todos os jogos, o Mirassol. Mas caiu um pouco. E o Mirassol jogou do menos. Sistema, É verdade, o Mirassol jogou menos. Tudo bem, mas... Lucas Ramon e Danielzinho jogaram um campeonato na temporada. Então, mas eles podem ainda render. Claro. Agora, Dória e o Tolói, cara, com todo respeito a eles vão se machucar. É que só respondendo o que o Tironi perguntou, é que eu acho que talvez o Lucas vai fazer talvez o caminho inverso. Que é o que a gente estava discutindo. O corpo vai falar, meu corpo deu. Meu corpo eu acho que dessa vez... Não sei. Talvez. Agora... Para o ano que vem, o São Paulo tem que pensar assim, poxa, eu gasto 2 canecas para pagar a Dória e o Tolói, certo? Beleza. Eu vou gastar a mesma 2 canecas e vou trazer 4 caras. Aí você fala assim, mas massa, como você vai fazer esse milagre? O São Paulo não trouxe o Lucas Ramon, que tá rendendo? Não pegou o Arthur lá com o Botafogo, né? Querendo se livrar? Não foi buscar o Danielzinho? Dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer. Agora precisa parar com esse negócio de jogador voltar pro São Paulo, porque um dia jogou bem. Só falta os caras tirarem os cerejos da aposentadoria. Então, mas peraí. E buscar o Amoroso, trazer o Miller de volta. Parem, o contexto já da deu época errado. Valeu, hein? O contexto da época era o Lucas com 3, 4 anos mais novo. Não, ok. Era outra Lucas... coisa. É que agora a gente vai ficar com essa impressão. Não, valeu. E eu nem tô falando do Lucas. O cara deu um título pro São Paulo. Pega o Oscar, pega Rames, que é o modelo. O Oscar e o Rames são incomparáveis. É um modelo... Claro que não. Entendeu? É um modelo que acabou, não existe mais esse modelo. O modelo que levou o São Paulo às glórias não existe mais no futebol. Precisa parar com isso. Marcos Antônio, Lucas Ramon, quem é outro? O Alan Franco. Tirando o Lucas, que é uma contusão. Pablo Maia, né? Tá com fratura na cara. Mas então, essas não são contusões musculares. Vamos pegar essas 2 contusões musculares. Marcos Antônio, Lucas Ramon, Alan Franco. E Tolói, né? E Tolói. Alan Franco, que já estava vira e mexe com aqueles probleminhas dele, sim, né? Vamos ser justo aí também. A zaga é o efeito Arboleda. Né? Pois é, o Arboleda que foi... São Paulo negociou o Ferraredes, o Arboleda sumiu e os destros têm que jogar todos os jogos.
Mas a Machuca o Tolói primeiro, que é mais velho, depois... Futebol é muito difícil da gente explicar. Então, mas... Aqui nessa mesa o Arnaldo chega a falar, são 6 zagueiros, tá jogando só com 2. Zagueiro nunca é demais. Impressionante, cara. Então, de 6 você cai pra meio. Vocês podem culpar a diretoria de São Paulo por qualquer coisa, mas não porque o Arboleda é um maluco que desaparece. Não, isso, claro. E aí o cara negocia o zagueiro antes. Né? Mas peraí. Quantos campeonatos brasileiros ele disputou? 10. 10. Anos e anos, o São Paulo vem limpando as coisas do Arboleda, certo? Mas o que o São Paulo faz? Premia, renova, paga as contas do cara. Tudo bem. É uma bomba relógio, mas você tava cara. Com meia dúzia. Mas aí Não, é gestão, meu irmão. Esse cara não serve mais. O cara sempre foi titular, sempre foi bom jogador. Por mais que ele tenha feito as loucuras. Fisicamente, sempre se virou. Se eu fosse diretor de São Paulo e falasse, vamos vender o Ferrarese que a gente vai levantar uma grana aí, porque a gente tem 6 zagueiros e o Arboleda tá aí, eu faria a mesma coisa. Agora, se o louco desaparece... O Rodrigo, nosso grande editor, Rodrigo Soares, manda uma foto do Arboleda meio disfarçado, com capuz. É sério, voo Panamá, Guarulhos, tá chegando aí, mano. Será que vai jogar na... Tá chegando o Arboleda. Será que joga? Eu coloco o cara pra jogar lá contra o Tem Henrique. contrato, né? Eu podia nem passar, vai direto vai lá direto pro Chile, vai jogar no Brasil. Então, mas só para fechar aqui o assunto São Mas Paulo. é sério, quer dizer, isso não vai acontecer, eu tô dizendo. Agora parece que o cara está a caminho de São Paulo, a ver. Boa, Rodrigo. Marcos Antônio, Lucas Ramon e Alan Franco, contusões musculares. Já tá a conversa de que agora tá estourando o jogador, tá uma loucura, é o Paulo Paixão e tudo mais. E aí? Eu acho um pouco, com o histórico dos anos anteriores do São Paulo, eu acho que é tão fácil fazer essa, né? Essa relação direta, que talvez não seja direta, né? Eu imagino que o São Paulo, pelo perfil de jogador que tem, pelos problemas de lesão nos últimos tempos, com o Crespo, com o Zubeldia, talvez estivesse sofrendo as mesmas questões agora com outro treinador. Muito provavelmente. Mudar preparador físico ou preparação ou comissão técnica é péssimo, claro. Eu costumo ter memória boa. Alan Franco, várias vezes aqui, Alan Franco hoje não joga, tá ali, fica no banco, tá dores musculares. Ele tá, há um tempinho ali cuidando dele. O São Paulo está cuidando dele para ele não estourar. Porque ele não estava bem já, há um bom tempo.